continuação da história, filhas. Aí quando a gente já sai na entrada pra poder entrar lá num campinho, né? Aí era um campo grande, tá? Era um campo grandão, assim. O bagulho bonito. Eles colocaram grama e tudo, assim, bonitinho no campo. Sabe aquelas artificial? Tava bem bonitinho o campo. O João tinha me falado no ano passado, tipo... Quando eu tava ficando com o João ainda, eu nem lembro se ele já tinha começado a jogar futebol. Porque eu lembro que uma época o João parou e depois ele voltou. Eu acho que eu contei pra vocês, né? Quando ele voltou. E aí, um pouquinho antes dele voltar, ele tinha me falado que ele investiu um valor lá com os moleques, porque eles iam arrumar o campinho de cima. Aí eu acho que por isso que eles ficavam jogando no campinho de baixo. Às vezes ele falava assim, a gente vai jogar no campinho de baixo. Deve ser por isso. Encaixando os meus pensamentos. Ele falava assim, a gente vai jogar no campinho de baixo porque o campinho de cima tá arrumando. Só que eu, sinceramente, gente, eu realmente não dava muito bola, mas não é porque eu não me interessava pelo assunto ou por alguma coisa do João, não. É porque eu não entendia nada. Nada. Então, tipo, o João chegava feliz em casa porque ele tinha ganhado, ou ele chegava triste porque ele tinha perdido. Era isso, entendeu? Ele chegava revoltado porque ele tinha perdido, entendeu? Mas eu sei que ele estava organizando pra começar a fazer esses campeonatos, sei lá como que chama, a mocota, entendeu? Porque esse campinho de cima tava arrumando. E eu lembro quando eu ficava com o João lá, entendeu? Ele já tava falando, depois que eu tinha voltado pro morro, fui morar sozinha, ele já tava comentando que ia ter isso. Ano que vem vai ter isso, ano que vem vai ter isso, entendeu? Então esse campinho tava sendo arrumado há muito tempo. Eles deveriam estar, tipo, arrecadando entre eles, ou no morro, não sei, pra poder arrumar esse campo. E aí tinha o campinho de lá de baixo, que era o único campinho que tinha antigamente, que era o que eu cresci sabendo desse campinho, que a gente literalmente chamava de campinho. Que era onde os moleques jogavam bola. Inclusive, a Carla já foi ver vários boyzinhos nesse campinho. Por isso que eu sei que existe. Porque a Carla já me contou várias histórias nesse campinho que ela beijava na boca. Só que eu, assim, eu nunca fui com ela, não. Mas eu sabia que existia, já tinha passado na frente. Mas pra eu, Vitória, vou ir... Não, minha mãe não deixava. Enfim, mas eu sabia que existia, meus primos jogavam no campinho. E aí, por ideia dos moleques, eles fizeram esse lá em cima, que era um espaço que tinha lá em cima no morro. Fizeram um campo da hora, entendeu? E aí, tipo, a gente entrava... Tinha dois lados, né? O lado que você subia pela rua, que você chegava até um certo ponto e depois você subia andando. Mas o que você subia andando era pouco, tipo, você entrava, assim, nas vielas. Você já chegava ali no campo, numa parte reta, assim... E aí a visão do campo, gente, o campo era lá em cima, né? E aí tinha um campinho embaixo, aí tem um escadão atrás do campinho que você sobe pras casas, porque o campinho é no meio das casas, né? Aí tem uma escada atrás que você sobe pras casas, pra subir mais pro morro. E aí aqui tem um beco que é por onde eu vim. Aí esse beco sai nessa escada, e em vez de a gente subir a escada, a gente entra pro campo. Aí no campo, é um campo gigante, assim, eles fizeram arquibancadas, que são cadeiras, arquibancada que chama, é uns bancos de madeira que eles fez assim, umas 4, 6 fileiras, eu não me recordo, de madeira assim, que cria uma arquibancada, né? E aí eles fizeram um campo, o bagulho do gol, que não sei o que, botaram também aqueles que você joga... Pra jogar basquete, então tinha também. E aí, fora dessa parte do campo, tinha em volta, que era onde ficavam nossas cadeiras. Nossas cadeiras, obviamente, não ficavam dentro do campo. O campo, ele tinha um muro nessa medida aqui, mais ou menos, tipo, média aqui, entendeu? Na gente, o muro era mais ou menos aqui em mim. E o resto era uma rede que impedia, entendeu? Tipo, era uma rede e aí tinha as portas que você entrava no campo. Depois eu vou pegar uma referência e vou mandar lá nos negócios pra vocês verem. E aí, fora dele, era uma parte que o pessoal passava e tinha as arquibancadas. Aí, desse lado aqui, tinha uma parte que você passava também. Imagina, tipo, um campo de escola. Tinha uma parte que você passava e aí o tio do podrão... colocou o carrinho dele bem ali pra poder fazer lanche, pra poder vender. E o outro tio colocou pipoca. Então tava cheio de criança, gente. Eu fiquei chocada. Eu cheguei lá, tava cheio. Tava cheio de gente. Aí de um lado
Tava todo mundo do nosso morro, que não foi do lado que eu cheguei. O lado que eu cheguei foi o lado ao contrário, que é o lado da casa dos moradores, entendeu? Que eu vi pelo beco. E tem o lado da porta de entrada, que você entra por aqui. Antes de você entrar nesse campo, você entra, tipo, numa passagem pra entrar pro campo, assim, entendeu? Que eles fizeram ali, é como se fosse, imagina uma cantina da escola. É como se fosse isso, mas é só uma chave mesmo de um portão. É um portão assim, aí você entra, aí tem essa partezinha e você já vira aqui, entra pro campo e o campo é aqui, entendeu? Você entra aqui e aqui é o campo. E aí o povo tava entrando por lá. E aí, na hora que eu cheguei lá, eu olhei assim pra Carla e eu falei, que lado a gente fica? Porque tinha os dois lados, né? Os dois lados tinha arquibancada. Eu falei, que lado a gente fica? Aí a Carla, eu acho que é daquele lado lá, né? Porque, pelo que eu tô vendo, né? Os caras com as camisetas, porque os amigos tava tudo lá. E aí, ele tava todo mundo com a camiseta de quebrada do morro. Aí a Carla falou, não, agora eu quero uma camiseta, meu, tá todo mundo de camiseta. E eu fui buscar essa roupa, porque ela foi buscar um cropped na amiga dela pra ela poder ir, né? Aí eu fui buscar essa roupa aqui, sendo que era só usar uma camiseta desquebrada. Não. Aí eu com a camiseta do João, né? Aí eu falei, ele já começou a jogar? Ela, não, ele está dentro do campo só, mas não começou ainda, não. Aí eu falei, aí eu fui andando assim, procurando o João, olhando assim, aí eu passando assim pelo campo, assim, sabe? E eles colocam a iluminação boa no campo, inclusive. Fora era meio escurinho, tinha só umas lâmpadas assim, tipo de poste, mas dentro do campo era bem iluminado. Aí eu fiquei caçando assim o João, e como a rede tava na frente, eu ficava assim, ó, com o olho, tentando caçar o João. Aí a gente indo assim, aí você fazia assim e chegava onde era as arquibancadas. Falei, manda mensagem aí pras meninas. Tava lotado de gente, lotado, tava as criançadas, tava a mãe das criançadas, tava um monte de macho, muito macho, muito macho. O povo do outro morro lá sentado do outro lado, então assim. Aí, beleza, aí eu fui andando, né, na direção, sei lá da onde, aí daqui a pouco a Rafa assim, amiga, Vitória, aqui, ó. Aí eu olhei assim pra trás, aí eu, elas estão ali. Aí a gente foi subindo, elas estavam, tem 4 ou 6, eu não me recordo, mas elas estavam, tipo, no meio, assim, sabe? Aí eu peguei, fui subindo, aí eu, oi, gente! Aí cumprimentei elas assim, aí a Luísa olhou, a Luísa, ó, vai tomar, na tropa do lobo. Aí ela fez assim na minha mão, como se fosse macho. Ela vai tomar, na tropa do lobo. Aí eu toquei na mão da Rafa também, nós parecendo um macho, mano. Aí eu assim, gente, que isso? Um monte de gente aqui, o que aconteceu? Aí a Rafa falou, tu viu, mulher? Eu também não sabia que era assim, não. Aí eu falei, gente, esse voo tá chique, né? Vai tomando. Aí eu olhando assim, vocês viram o João por aí? Aí a Luísa assim, ai, Vitória, já passei nervoso aqui. Aí eu, o que aconteceu? Aí ela, você acredita que o João, o meu marido e o outro lá, o amigo deles, pra se amostrar, tirou a camiseta e ficou rodando assim, ó. Aí eu, pra que ele fez isso? Aí ele estava zoando com a cara do amigo deles. E aí eu vi ele fazendo isso, aí eu já fiquei assim, que ele tá, sabe, zoando com o amigo dele? Tipo, zoando com a cara do amigo dele. Mas eu já fiquei assim, por que ele tá tirando a camiseta? Aí eu, João deve estar achando que eu não venho, né? Certeza. Eu falei, quando ele me ver aqui, ele vai cair do cavalo. Certeza que ele tá se amostrando, pagando de solteirinha, achando que eu não vinha. Aí a Rafa falou assim, ai, amiga, acho que ele vai ficar feliz quando te ver, porque quando ele viu a gente, ele perguntou se você vinha. E como você tinha dito que não vinha, né? A Luísa falou que você tinha falado que não vinha, que tinha chamado você. Aí eu assim, amiga, você já tá de boa comigo? Aí ela, ai, amiga, tava todo mundo bêbado, lógico que eu tô de boa. Tá suave. O João também já trocou as ideias ali comigo, pediu desculpa. Eu falei, é nóis, cunhada, tá ligado? Tá suave, amiga. Aí eu, nossa, amiga, eu fiquei com um peso na minha consciência, que você não tem noção. Ela, não, amiga, fica tranquila, de verdade. Nós tava todo mundo louco, nós usamos um monte de suave. Aí eu assim, amiga, você não fala isso alto nem de brincadeira. Aí ela, a gente indo no banheiro pra usar e eu falando aqui. Eu falei, então, cara. Aí eu, pelo amor de Deus, que eu tenho imagem a celular. Aí eu falei, amiga, mas que bom, porque eu fiquei bem preocupada se você ia me perdoar.
Falei, eu vou perder minha amiga. Eu já não tenho muita amiga, né? Ainda vou perder. Aí ela...